Derivadas direcionais de campos escalares. Temos aqui o exemplo 2 de um campo escalar representado pela função f de x, y igual a e elevado a 2 vezes x vezes y. A gente quer encontrar a derivada direcional no ponto 4 e 0 na direção do vetor a menos 3 quintos i mais 4 quintos de j. Então, novamente, para resolver esse problema, temos que fazer os 5 passos. O primeiro passo é encontrar a norma do vetor A, que nesse caso é encontrar a norma do vetor, é encontrar o módulo desse vetor. Então vamos fazer isso. Então, a norma do vetor A vai ser a raiz quadrada, né, das componentes desse vetor ao quadrado. Então vai ficar menos 3 quintos ao quadrado somado com 4 quintos ao quadrado. 4 quintos ao quadrado. Isso aqui dentro da raiz, né? Então, resolvendo isso aqui, nós vamos chegar aqui, a raiz vai ficar igual 3 quintos ao quadrado vai ficar 9 sobre 25, somado com 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25. Somando aqui, nós vamos ter que 9 com 16 é 25. Então, 25 sobre 25, né? Então, é a raiz quadrada de 25 sobre 25, que é 1, né? Então, a resposta é 1. Encontramos aqui a norma do vetor A. Agora, o segundo passo é encontrar o vetor unitário U. O vetor unitário U é assim que se faz. Ó. A gente pega esse vetor A aqui do problema e divide cada componente pela sua norma que a gente encontrou, que é 1. Então, vamos fazer isso. O vetor unitário vai ser U, que é o vetor A. Nesse caso ali, ó, a primeira componente é menos 3 quintos. Menos 3 quintos dividido pela norma. A norma, nesse caso aqui, é 1. 1i. O segundo componente é 4 quintos. Então, somado com 4 quintos, divididos ainda pela norma, que é 1, né? A gente encontrou no primeiro passo, j. E esse aqui é o vetor unitário. Depois a gente vai usar ele lá no final do problema. O terceiro passo é encontrar as derivadas parciais desse campo escalar. O campo escalar aqui é representado por essa função exponencial elevada a 2xy. Então, vamos fazer derivadas parciais. Então, primeiramente, derivar em relação a x essa função. Então, del f, del x vai ficar igual. Derivando essa função aqui em relação a x, nós vamos ter que derivar, né, o expoente 2xy, derivando em relação a x, repete a função em questão, 2xy. Para derivar essa parte aqui, 2xy, em relação a x, o y aqui vai ser constante. Então, derivando 2x em relação a x é 1. Então, isso sobra 2y. Então, vai ficar 2y, repete aqui o 2xy. Essa aqui é derivada parcial dessa função em relação a x. Agora, a gente vai fazer isso novamente, derivar parcialmente essa função em relação a y. Então, del f, del y. Como eu vou derivar em relação a y, o x vai ser constante nesse caso. Então, derivando e elevado a 2x, nós vamos ter que 2xy derivado em relação a y, repete a função 2xy. Agora, vamos derivar aqui, del f, del y, vai ficar igual. Derivando essa primeira parte em relação a y, o x vai ser constante. Então, a derivada de y em relação a y é 1. 1 vezes 2x é 2x. Repete ali o segundo termo, que é 2x. 2 elevado é e elevado a 2xy. Pronto, a gente já fez o terceiro passo. Agora, o quarto passo é a gente aplicar o ponto P em questão aqui, que é o ponto 4 e 0, nessas derivadas parciais. Então, vamos fazer isso. Então, del f, del x no ponto 4 e 0. O que resulta? Vamos aplicar o ponto 4 e 0 nessa derivada parcial em relação a x. Então, vai ficar 2 vezes o y nesse caso é 0. Então, 2 vezes 0 vezes e elevado a 2 vezes x. X é 4. Então, vezes 4 vezes y. Y nesse caso é 0. Então, isso aqui vai ficar igual. 2 vezes 0, né? É 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, aplicando o ponto P na derivada parcial em relação a x, resultou em 0. Agora a gente vai aplicar esse mesmo ponto na derivada em relação a y. Então vai ficar del f, del y no ponto P
4 e 0. O que é? Vamos aplicar aqui e jogar o ponto nessa derivada parcial. Então vai ficar 2 vezes x. X nesse caso é 4 vezes e elevado a 2 vezes x, que é 4, vezes y, que é 0. O que vai resultar? 2 vezes 4 é 8. E elevado a 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 0 é 0. Então vai ficar e elevado a 0. Lembrando que e na 0, ou qualquer número, né, constante elevado a 0, é igual a 1. Então 8 vezes 1 é 8. E está aqui encontrado o segundo, né, a derivada parcial, né, o ponto aplicado na derivada parcial em relação a y. Agora, o quinto passo é fazer a derivada direcional. A derivada direcional, a gente tem que lembrar que é o seguinte: é del f, del s no ponto, né, x, y, que nesse caso o ponto é 4, 0, aplicado no del f, del x no ponto, x, y, vezes a componente x do vetor u, somado ainda com del f, del y, que é a derivada do campo escalar em relação a y aplicado no ponto x, y, vezes ainda a componente y do vetor x, do vetor u, quer dizer. Então, vamos fazer isso. Então, resolvendo aqui. Del f, del s, que é a derivada direcional desse campo escalar no ponto. O ponto aqui é 4 e 0. Então, no ponto 4 e 0 vai ficar igual del f, del x aplicado no ponto. A gente já descobriu que resulta em 0. Então, é 0 vezes a componente x do vetor u. Quem que é a componente x do vetor u? É essa parte aqui, ó. É o que está conjunto com o i. Então, é menos 3 quintos dividido por 1 é menos 3 quintos. Então, 0 vezes menos 3 quintos. Que mais daí? Somado com a derivada parcial em relação a y no ponto 4 e 0. A gente descobriu aqui no passo 4 que é 8. Então, é 8 vezes a componente y do vetor u. Quem que é a componente y do vetor u? É o que está com j aqui. Então, é 4 quintos. Então, é 8 vezes 4 quintos. Resolvendo isso, a gente vai descobrir que 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, somado com aqui vai só 8, né? 8 vezes... dá para simplificar aqui o 8. Ah, não, é 4 quintos aqui. É 4 quintos. Então, 8 vezes 4 é 32 quintos. E essa aqui é a resposta final da derivada direcional desse campo escalar aqui, neste ponto, na direção desse vetor aqui. Aqui eu errei, né? É 4 quintos a componente y do vetor, né? Ó, é 4 quintos, não 4 oitavos. Então é isso aí. 8 vezes 4 é 32, dividido por 5. Essa é a resposta.